Tem momentos na nossa vida que a gente sente que as coisas definitivamente não andam, não vão pra frente, sabe? Parece que tem um bloqueio, um véu invisível que impede a gente de entender mesmo por que as coisas não estão caminhando. Aí você acorda e pensa, hoje vai. E aí no final do dia, nada foi. E aí a gente começa a ficar frustrada, com medo de estar parada demais enquanto tá todo mundo avançando e fluindo na vida. Esse vídeo é para quem tá se sentindo travada. E o que eu quero te mostrar é que na maioria das vezes o que te impede de fluir são travas sutis, emocionais, comportamentais, que a gente nem percebe, mas que drenam a nossa energia e faz a vida caminhar de um jeito que a gente não gostaria. Hello pessoal, eu sou a Marcela Reis, eu sou arteterapeuta e facilitadora de processos criativos. Por aqui eu falo sobre expressão, liberdade, criatividade, autenticidade e muito mais. E hoje eu quero te falar das 3 travas principais que podem estar te impedindo de fluir. A primeira delas é a trava da exigência. Sabe aquela vozinha interna que vive te dizendo que você devia estar fazendo mais, que você devia estar sendo mais, alcançando e conquistando mais? Aquela vozinha que diz que ainda não é suficiente, que fica constantemente aí rondando a sua cabeça? Essa trava cria na gente uma espécie de paralisia disfarçada de cobrança saudável. Você fica querendo tanto acertar, tanto fazer bem feito, que acaba não fazendo nada. E o mais cruel disso tudo é que essa vozinha da exigência, ela não te cobra para te ajudar a crescer. Ela te cobra para te manter no controle das coisas. Ela cria uma tensão entre o que você é e o que de fato você acha que deveria ser. Mas quando você se cobra o tempo todo para ser produtiva, para estar bem, para resolver tudo, ou até para não errar, para não ser julgada, não decepcionar alguma pessoa, você só vai se enrijecendo cada vez mais. E o fluxo não acontece quando quando o corpo, quando a nossa vida tá tensa. O fluir acontece quando existe esse espaço. E é por isso que talvez você precisa de um pouco mais de gentileza com você mesma. Menos esforço e menos cobrança e mais gentileza e compreensão. A segunda trava é a trava do controle. E essa talvez é a mais comum, né? É a que mais acontece. Principalmente para quem carrega muita responsabilidade. Essa trava do controle é aquele hábito que a gente tem de antecipar, de planejar, de tentar entender tudo antes de agir. E é claro que isso é uma forma da gente se proteger. Mas o problema é que a vida acontece no movimento, acontece no risco e no imprevisível. E quando a gente tenta segurar e controlar demais, pode até funcionar, mas aquilo não flui, fica meio travado. É como se a gente quisesse que o rio ficasse parado para a gente poder enxergar o fundo. Mas para a gente ver o fundo, a gente precisa ver que a água está ali ainda. Então o que a gente faz? A gente se flexibiliza, a gente se adapta àquela situação. E muitas vezes, sabe o que acontece? O controle, ele vem de um medo da gente perder alguma coisa. Perder nossa credibilidade, perder a confiança de alguém, perder tempo, perder a imagem que você achava que você seria. E o paradoxo é justamente esse. Quanto mais você tenta controlar, mais você se perde daquilo que é principal, que é primordial, que é a espontaneidade, a leveza e a presença. Então, quando a gente flui, a gente está aceitando que nem tudo precisa ser entendido agora. As respostas podem aparecer enquanto a gente está vivendo. E não precisa ter essas respostas antes. E isso não é ser passiva diante da vida. É reconhecer que existe uma parte do processo que não depende só de você. E que soltar o controle não é desistir, mas é abrir esse espaço. E a terceira trava é a trava da comparação. Aquela que te faz olhar para o lado o tempo inteiro, de medir a sua vida pela régua das outras pessoas, que às vezes você nem conhece direito, na verdade. E a comparação, ela te distancia da sua própria vida, do seu próprio ritmo. Porque quando você vive olhando o tempo do outro, você esquece que cada história tem o seu próprio ciclo de crescimento, seus próprios obstáculos e as soluções para esses obstáculos. O que serve para um não vai servir necessariamente para o outro. E o que dá certo para alguém hoje pode dar certo para você daqui a 6 meses. E tá tudo bem. A comparação faz a gente viver em dívida com uma versão idealizada da gente mesmo. Só que essa versão não existe o tempo todo. E enquanto você tenta ser essa versão, você perde o contato com o que é real em você agora.
E a chave para vencer a trava da comparação é a presença. É voltar para aquilo que é seu. Olhar para aquilo que está no alcance das suas mãos hoje e cuidar disso. Essas 3 travas, exigência, controle e comparação, formam um triângulo que suga a sua energia vital. E uma vai alimentando a outra. Você se compara, você se exige mais, você tenta controlar o que não dá para controlar e se sente cada vez mais distante desse próprio ritmo interno. Então, fluir é se movimentar com a vida e não contra ela. É entender que tem fases de expansão, tem fases de recolhimento, que uma fase não vale mais do que a outra, não é melhor do que a outra. Tem momentos que você vai sim produzir, criar, se expressar muito mais, e tem outros momentos que você só quer levantar da cama e arrumar sua casa, e isso já é suficiente. Então é importante a gente respeitar esses ciclos. Se você sente que você está travada, experimenta observar qual dessas 3 travas está mais ativa em você agora. Se é a da exigência, que fica te empurrando para fazer mais, se é a do controle, que está te impedindo de confiar, ou se é a da comparação, que está te fazendo esquecer o quanto você já caminhou. Só de você nomear e identificar, você já começa a desfazer esse nó, porque você traz para a consciência e isso já começa a se transformar em você. A verdade é que a vida não trava, quem trava é a gente. E o destravar começa sempre nesse movimento de dentro para fora. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário e nos vemos no próximo. Um beijo!